Shalom Adonai, a paz do Senhor para todos. Aonde esse canal possa chegar, querendo já também agradecer a Deus pelos meus alunos. Terminamos já a primeira etapa, né? Os alunos de hebraico e de grego. Que Deus possa abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Meus queridos, meus amados, meus ouvintes, quero desde já agradecer às igrejas, né, que têm ligado para nós, convidando assim, para pregar, o estudo bíblico em momentos festivos e outros assuntos também. Queremos agradecer a Deus também por aqueles que têm colaborado, né, com o canal. Deus possa te abençoar mais e mais. Você que ainda não faz parte do nosso canal, eu convido-vos nesta tarde para se inscrever. Inscreva nesse canal para que você possa ter acesso a esses conhecimentos. Hoje estamos trazendo um assunto bombástico, muito ventilado por grandes teólogos e renomados exegetas. Só que eu louvo a Deus porque eu também sou exegeta pela graça de Deus, e ainda melhor, sou um hebraísta. Eu nunca disse isso assim ao público, mas essa é a minha qualidade, a minha qualificação. Eu me especializei, eu não estudei em casa. Eu agradeço a Deus por você que está estudando, mas Deus já me ordenou para que eu fosse mais adiante. Aí procurei a faculdade para me especializar. Quero me apresentar, sou o professor Cleison, de teologia. Me especializei no hebraico, no aramaico, no grego, no latim, no espanhol e na língua portuguesa. Sou bacharel em teologia, pela graça de Deus, sou pedagogo, né? Licenciado em pedagogia, e não esquecendo também de que eu estou no terceiro período em Ciências Biológicas, na Universidade de Uberlândia, Minas Gerais. Mas eu fiquei muito doente, tive uma Covid pesada. Eu particularmente achava que ia falecer, eu achava que Deus ia me recolher. Inclusive eu dei algumas orientações a meus filhos, meu povo. Mas Deus permitiu que eu ficasse. Muito antes da Covid eu tive um problema muito sério também, psicológico. Quero mandar um abraço aí para o Dr. Ronaldo, psicólogo, né, que vem me acompanhando. Isso aqui é um testemunho, viu? Um testemunho que eu vou dar um dia. Deus fez. Tinha um momento da minha vida que eu não sabia nem onde eu estava. Melhor, não sabia nem qual era o dia da semana. Também quero mandar um abraço para o meu psiquiatra, né, Dr. Fernando. Ele está viajando, ele viajou depois da Covid e não voltou mais. Mas um forte abraço, doutor, se esse vídeo lhe alcançar. Deus possa abençoar. Um forte abraço para a minha igreja, o meu pastor presidente. E hoje, como eu disse, eu estou trazendo um assunto bombástico. Se inscreva no canal, vai ter outros vídeos mais precioso, que está registrado em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2. Eu vou somente ler um versículo, aí depois você vai no capítulo 6 e lê tudinho ali, para não tomar muito tempo, né? Agora eu faço de tudo para resumir, mas não tem como, porque isso aqui é um estudo. Não é uma palavra assim, quando o pessoal foca, não, você sabe assim, vou encerrar. Aqui é um estudo completo, à luz do hebraico e do grego. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2, está registrado: E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalim de Judá, para levarem dali a arca da aliança, né? A arca de Deus, ou da aliança nas outras traduções. Nessa Bíblia aqui, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Na arca tinha 2 querubins, né?
a asa de dois querubins. A gente diz querubins, né? Mas a pronúncia correta é no hebraico e até em algumas bíblias, querubins. E as asas eram dois, as asas tocavam na outra, né? Como símbolo de guardar ali o propiciatório, onde Deus descia ali, simbolicamente, e falava. A voz dele aparecia ali para Moisés. Gente, e para o sumo sacerdote, quando ele queria falar também. Esse assunto é um assunto muito ventilado, muito comentado por grandes teólogos, grandes exegetas da Bíblia. E muita gente até tem ficado assim, sem saber de certo o que aconteceu nesses versículos, nessa transposição da arca, né? no transporte da arca, que a gente chega já lá. É um assunto muito profundo. E tem uma parte que muitos teólogos eles não falam, muitos exegetas não falam, mas está lá no versículo. Eu não sei se porque não alcançaram ou por medo, né? Mas a gente chega já lá. Quero abrir aqui uma exceção para parabenizar pastor Cícero Marinho, da Assembleia de Deus, que está em Matriz do Camaragibe. Eu tenho uma história com esse pastor. É um homem de Deus, homem abençoado. Eu até me emociono em falar no Senhor, pastor, com todo o respeito que ele tem. Ele era pastor de Joaquim Gomes, ele fundou o núcleo. Eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e fiz primeiramente o curso básico em teologia. Depois eu migrei para a faculdade para fazer, né? Bacharel em teologia, e depois fui para Pernambuco estudar em outra faculdade, o hebraico, o aramaico e o grego. O latim, o espanhol e a língua portuguesa foi aqui em Maceió, ou seja, aqui em Alagoas, né? Então quero agradecer a Deus pela sua vida, meu pastor. Tive bom tempo ali com ele, era o diretor do núcleo. E ele dizia: qualquer tempo que for embora, eu vou deixar você como diretor desse núcleo, porque você não perde aula, e eu sei que você vai tocar esse trabalho, você não vai abandonar. Mas graças a Deus que ele conseguiu terminar. Eu terminei o básico com ele, mas todos os sábados pela manhã eu estava com ele na sua residência. Sentei muito na sua mesa para tomar café da manhã com ele. Nunca me esqueço disso, pastor. E ali ele já ensinava coisas muito profundas, que eu dizia: rapaz, pastor Cícero Marinho é preparado. Ele me ensinou uma coisa uma vez, ele passou para mim, que na hora disse: pastor, será que é mesmo isso aí? Isso é, meu filho. Um dia você vai ver com todas as letras que o que eu estou ensinando é real. Foi aquela passagem lá de Ezequiel, né, no Sino Forjamento, o capítulo 23, que tinha lá os generais com suas tiaras na cabeça, pintado, né, de vermelhos, e as moças ali se enamoraram com ele, mandaram chamar eles. Talvez um dia eu vou fazer um vídeo para você saber que tipo de filme era aquilo ali. Ele disse para mim, na hora de mas tinha energia, não tinha máquina. Tudo que se tem hoje não foi criado, não. Veio de lá de trás. Não era como hoje, mas ele tinha lá uma metodologia que podia fazer alguma coisa, né? Mas no vídeo eu vou aprontar um vídeo aí, dentro do hebraico, para a gente falar sobre isso. Mas ele já ensinava lá atrás, um grande teólogo. Tiro meu chapéu para ele, tiro meu chapéu para o senhor, pastor. E quando ele estava perto de ir embora de Joaquim Gomes para Delmiro Gouveia, se não foge o nome agora, acho que era isso, Delmiro Gouveia. Ele chegou para mim e disse: meu filho, eu estou indo embora. Quer me acompanhar? Vamos. Ele pode não estar lembrado disso, que me convidou. E eu disse: vou ficar aqui em Flecheira ainda e tal, tem algumas coisas para resolver, pendente. Mas eu me arrependo de não ter ido. Até hoje. Deus abençoe, pastor. Então vamos voltar para a aula. Não podia deixar de fazer isso aqui, porque senão eu estava em falta comigo mesmo. Que ele foi o meu instrutor, o meu primeiro instrutor teológico, um pastor de grande sabedoria.
Muito sábio o pastor Cícero Marinho, viu, gente? Deus abençoe. Ele está em Matriz de Camaragibe. Vamos lá. Então esse versículo que eu li fala da transposição da arca, da aliança, a arca do concerto, a arca de Deus. E ali, ela ficou ali com os filisteus que foram tomados por 7 meses. Enviaram a arca de volta a Israel, ela ficou na casa de Abinadab, nós vamos falar sobre ele. Ficou 20 anos. O versículo diz que é 20 anos. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. É 20 anos e tchau. Só que aí com aquela, vamos arrumar e tal, aí vai alguns dias. 20 anos e uma fração de dias. Mas aí os teólogos, os professores, aí falam mais de 20 dias. E não está errado não. Está correto, né? Porque aí quando ficaram aquilo arrumando ali, passou alguns dias. Mas quando foi dado ordem para ela sair de lá, completava 20 anos. Inclusive você vai encontrar isso no versículo. 20 anos. Olha, passou 7 anos. Depois você vai entender porque eu estou falando logo isso aqui. Nós vamos juntar as partes. Passou 7 anos com os filisteus, 7 meses, desculpem. 7 meses passou com os filisteus, foi o maior destroço lá. Morreu muita gente. Que a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. A arca no hebraico é Aron, o Aron. Né? Aron é Elohim. Elohim, digo. Aron é Elohim. Tem muita gente pronuncia Elohim, né? Mas é Elohim. É a arca de Deus. A arca da aliança é Aron Rabi Bereti, ou Brite. Quer dizer, a arca da aliança. Aron Rabi Bereti. Gente, esse assunto é um assunto muito maravilhoso. Traz uma aplicação profunda para os dias de hoje, mas ninguém fala. E você vai saber por que ninguém fala. Nem pastores, nem teólogos, nem exegeta, nem hebraísta. Hebraísta e exegeta é a mesma coisa. Só pode ser exegeta se for hebraísta. Se não for, não tem como. Pode saber um pouquinho de hebraico, aí faz, né, exegese. Mas se não for, não tem como fazer exegese não. Exegese não. Vamos lá. Então, nessa transposição houve uma coisa funesta. Era costume do judeu rasgar as vestes, né? Davi rasgou as vestes de tristeza. Vamos caminhar. Eu quero pegar logo essa parte aqui dos 20 anos. Que, muito embora muitos exegetas da Bíblia afirmam que ela passaram mais de 70 anos. Eu já fiz esses cálculos, mas não bate. Não estou aqui para desmanchar estudo de ninguém. Estou aqui para falar o que eu vi. A gente fez os estudos. Se você pegar esse texto todinho de 2 Samuel 6, ler ele todinho, aí hermeneutizar ele, não precisa nem de exegese, fazer uma hermenêutica profunda nele, você vai descobrir que não tinha como 70 anos. Porque ele se baseia em Samuel, mas ele se esquece que quando a arca foi levada, né, deve estar aqui, que eu anotei, no mesmo dia que a arca foi levada, ele morreu. Ele faleceu ali. A cadeira virou para trás e ele faleceu ali. Veja, Samuel viveu 98 anos. Eli, 98. Samuel viveu 59. Se for contar pela a idade dele, dava. Tranquilo, dava até mais. Mas não podemos esquecer que no dia que a arca foi levada, no mesmo dia que ele recebeu a notícia, ele já gordo, pesado, já nem chegava mais, cadeira virou para trás, quebrou o pescoço. Então não pode se basear na data dele, porque quando
A arca saiu de Israel. A questão é, quanto tempo a arca passou fora de Israel? Aí muitos afirmam que foi 20 anos, né? Que bate 20 anos. Mas que aí com essas contagens aí de Eli, de Samuel, vai mais. Mas fica fora, eles ficam fora da contagem, gente. Porque quando a arca foi levada, tomada e levada, Eli morreu ali. Foram dar notícia a Samuel, que morava em Ramá, um povoado perto de Israel, terreno israelita, digo, de Israel. Ele adoeceu. Os comentaristas, como Flávio José e outros grandes, renomados comentaristas, diz que ele morreu ali 3 ou 4 dias depois, de tristeza também. Então ele fica fora da contagem, não tem como. Porque quando a arca saiu, ele morreu. E posteriormente Samuel. Então se for basear na idade de ambos, a contagem fica errada. Então é melhor ficar seguro no que a Bíblia diz, né? Eu até anotei aqui, 1 Samuel, capítulo 6, versículo 1. 7 meses na terra dos filisteus. Segundo Samuel 6 e 11. 1 Samuel 6 e 1 foi filisteus. Depois foi para a casa de Abinadab, que a gente vai falar bem dele hoje aqui, e de Obed-edom, e falhas também. E já quero também, já de antemão, adiantar que Abinadab representa sacerdotes irresponsáveis e irreverentes. Só vou ficar até aqui, porque eu não gosto de falar dos pastores, e não é esse o objetivo do vídeo. Talvez seja por isso que ninguém fala, é pesado, irmãos. Mas os homens de Deus louvem ao Senhor, né? Que estão fazendo as coisas certas. Tem reverência com a casa de Deus, com a obra, respeito. A gente vai ver isso aqui. Não vou soltar tudo não, mas vou dar uma pincelada, como dizia um certo pastor, um certo professor, um rabino. Então vamos fazer a contagem. 7 meses na casa dos filisteus, 1 Samuel 6 e 1. 20 na casa de Abinadab, 20 anos. 1 Samuel 7, 2 é 20 anos, lá diz 20 anos. 2 Samuel 6 e 11, 3 meses na casa de Obed-edom. Nós vamos falar dele também, um sacerdote responsável, quer dizer, um guardador responsável, que talvez nem sacerdote era. É aí onde está uma complicação tremenda, uma linha positiva e outra linha negativa. Mas se você somar, 7 meses na casa dos filisteus, né? 7 meses na casa dos filisteus, nas terras dos filisteus, com 3 na casa de Obed-edom, veja, 10, né? 7 com 3, 10, com 20, aliás, 20 anos na casa de Obed, passou com 7 de Samuel e 3 de Obed, 10, 30 anos. Não chega a 70, vamos lá. Dá 30 anos fechado, porque na casa de Abinadab foi 20 anos, 1 Samuel 7, 2. 3 meses na casa de Obed e 7 nos filisteus. Eu até anotei aqui, Vamos lá. Mas lá diz, nesse versículo diz lá a data certa. 1 Samuel, 7 meses com o filisteu. 1 Samuel 6 e 1, 7 com os filisteus, 7 meses. 20 com Abinadab, 1 Samuel 7 e 2. E 3 meses com Obed-edom. Então 20 com 10, 30, né? Ou seja, 20 com 7, 27 com mais 3, 30. Vamos lá. Aí é quando ele diz que é mais de 20. E não está errado não, mas quando leva para 70, E aqui eu também ocorre também, não foi 20 dias e algumas semanas não. Aí foi outra história, que a gente vai chegar lá. 30 anos batido, ela ficou fora. É muito tempo, gente. A presença de Deus, que era aquela arca que simbolicamente, né, representava a presença de Deus, estava fora de Israel. Vamos lá. Vamos deixar aqui um pouquinho, né? Abinadab. Ela saiu dos filisteus e foi para a casa de Abinadab, que guardou a arca. Ele era um levita, da linhagem dos coatitas.
o de Coate, porque é assim, Levi, a tribo de Levi, veio Arão. Só que a tribo de Levi, ela tem uma subdivisão de 3. Gerson, Merari e Coate, que a gente chama coatitas. Então, desses 3 vieram todos os sacerdotes. Uma coisa que me chama a atenção é que a gente vê na genealogia dos levitas, Abinadab. Vê também os seus filhos Eleazar e seu filho Eleazar, e Eleazar teve Uzá, que nós deles que não vamos falar, e de Aion. Gente, há muita controvérsia nesse assunto. E a gente chega já lá. Ab significa no hebraico meu pai, Nadab, generoso ou nobre. Ele foi um nobre de Israel, um levita. Quando a arca saiu dos filisteus, que tinha passado 7 meses lá, fez uma grande devastação, morreu muita gente, botaram em cima de um carro de boi novo e mandaram para Israel. E lá deixaram na casa de Abinadab. Tem tradução que chama Aminadab também. É muito profundo esse assunto. Só que quando chegou na casa de Abinadab, com os 20 anos que a arca estava lá, ele caiu em relaxamento. Para Deus estar aqui dentro da minha casa. Flávio José fala isso, renomados historiadores. Ele caiu em relaxamento. Ele não dava tanta atenção à presença de Deus. Adorava dia sim, dia não. Os filhos foram vendo isso. Seus filhos, né? Eleazar, Uzá, Aion. Não se engane, nenhum de vocês se engane. Quem mais sabe que nós somos crentes ou não em Deus é nossos próprios filhos, nossa casa. A reverência tem que começar dentro do nosso lar, com as coisas de Deus. Senão passa para os seus filhos a irreverência. A indiferença com a presença de Deus, ali dentro da casa de Aminadab. Mas ele não era um levita? Sim. Mas ele, infelizmente, incorreu nesse erro. Deus abençoou ele? Claro, ali está vendo Deus para abençoar mesmo. Tem já a exegeta da Bíblia que diz que não abençoou não. Ele teve pouco sucesso com as boas bênçãos de Deus. Mas a gente hermeneutizando esse assunto, deixa claro que Deus abençoou sim. Agora eu te pergunto, Deus abençoa as pessoas que é bem crente em Deus? Sim. As pessoas que não é crente, Ele não abençoa materialmente? Claro que abençoa. O mesmo ar que nós respiramos, que os crentes em Deus respiram, o ateu respira também. O sol, a chuva, o vento, sim ou não? O alimento, a Bíblia diz que Ele alimenta os pássaros, né? Os passarinhos, que não trabalham, vivem voando lá, preguiçosos, né? Não trabalham. Eu estou fazendo aqui uma brincadeira com os passarinhos, que não tem como ele trabalhar, né? Mas Deus alimenta. Ele foi sim abençoado, agora não tanto. Eu vou dizer já por quê, ele não foi nem tanto. Passaram 20 anos, né? Na casa dele, foi só 20 anos na casa dele, o resto foi em outros territórios, né? Que a gente já falou aqui. Gente, quando tiraram a arca da casa de Abinadab, aí tem muitos teólogos que quer remendar, desculpe a minha franqueza, dizendo que ele foi isso, que ele foi aquilo, que não sei o que, e que era um homem temente a Deus. Não, irmão. Era não temente a Deus, não. Se você hermeneutizar bem, ficar patente aos nossos olhos que ele não era essas coisas todas não, Abinadab. Cria em Deus, a presença de Deus está na casa dele, culto sim, culto não. Ele fazia, ele não deixou de fazer, mas... Você já imaginou um evangélico, um crente que não vai na igreja, vai domingo, aí passa um mês, 30 dias,
para não ir. Eu estou falando aqui em Abinadab, não estou falando com você não. Cuide da sua vida e cuide da minha, não tenho nada a ver não com você. Eu sei que eu gosto de estar na igreja, na presença do Senhor. E fico triste quando eu não vou. Quando eu estou no domingo, olha, qualquer pessoa que me vê no domingo fora da igreja, eu estou em outra igreja pregando. Que agora eu estou saindo para pregar. Eu não posso enterrar meu talento não, que Deus me deu. Mas o meu pastor presidente sabe. Eu combino com ele, ele me libera. Eu não saio não sem avisar, nunca. Eu vou para outra igreja sem avisar meu pastor não. É irreverência isso. Falta de decoro eclesiástico. Eu como sacerdote não posso fazer isso não. Nem crente nenhum. Você está desrespeitando o seu pastor, o seu líder. Faça não isso não, que Deus não se agrada não. Então vamos voltar para Abinadab, que o assunto é isso aqui. Mas aí Deus permitiu que eu falasse, né? Gente, você vê o desleixo do sacerdote ali. Abinadab era um levita. A Bíblia Sagrada está registrada, eu até anotei aqui, que só quem podia remanejar o tabernáculo era eles. Abinadab era dos coatitas. Foi eles que Deus determinou para levar o tabernáculo, para mexer com ele para onde fosse. Eu até grifei aqui, ó. Aí, tá vendo? Passei o texto, digo. Número capítulo 4, versículo 15. Cuidar de amenorá, candelabro, altar de incenso, cobrir os utensílios sagrados durante a movimentação do tabernáculo. Tá vendo? Realizar a manutenção, a limpeza, tudo isso tinha. Entendeu? Acender o candelabro que tinha que ficar ali na arca, iluminando ali aquele lugar, que já aponta para Jesus, que nós aqui disse, eu sou a luz do mundo, aleluia. E ele não fazia isso. Aí você diz, mas a Bíblia não diz nada disso. É só você observar o contexto. Quando tiraram a arca da casa de Abinadab e colocaram no carro, foi fatal aquilo ali. Fatal mesmo. Deus não se agradou daquilo não. Olha aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 12 ao 13. Nesse versículo aqui, não vou ler para não tomar tempo, diz que a arca deve ser levada, usando as varas, que tinha as varas nela lá, na frente e atrás. Era uma vara de um lado e outro. 4 pessoas levando aqui, ó, a arca. Sabe o que eles fizeram? Colocaram num carro novo, como fizeram os pagãos, os filisteus. Quando mandaram a arca de volta, mandaram no carro de mão, porque ele não tinha reverência nenhuma, ele tinha 1000 e não sei quanto, era 2000 deuses. Totalmente divorciado de Jeová, Rafá, de Ever, melhor. Não sabia nem quem era ele. Pagãos, miseráveis. Mandaram numa carruagem de boi. Abinadab incorreu no mesmo, sabendo ele que estava registrado nas Escrituras Sagradas, na Torá, capítulo 25, versículo 2 ao 13. Está lá claro que era para levar aqui, ó, no ombro, nas mãos aqui. Não tinha nada que botar em carro de boi. Desobediência total dos sacerdotes ali. É por isso que ninguém fala nisso aqui. Ele se omite, né? Para não machucar e tal. E também aqui não estou machucando, a gente está dando estudo. E só vou até aqui, não vou entrar. Não tem mais coisa pesada. Então, Abinadab, ele revela os sacerdotes irreverentes com a obra de Deus. Pastor Cleison, professor Cleison, sim, falando, eu também sou um sacerdote, eu não falei, não foi? Há alguns anos, e até aqui tem me ajudado o Senhor, tenho mantido, pela graça de Deus, o meu sacerdote. Gente, então Deus já tinha dado a ordem que era para levar nos ombros, aqui, ó, segurando aqui. Abinadab autorizou colocar no carro de mão, mesmo que o rei Davi, muitos jogam para o rei Davi, mas o rei Davi, ele não era sacerdote, ele não entendia bem as leis, ele não sabia. Depois foi que ele foi procurar. Não era para... foi inadmissível aquele erro. Desobediência total. E Abinadab revela os sacerdotes de hoje. Parei aqui. Para não machucar os meus companheiros, né?
que são sacerdotes também, que está passando por um momento difícil. Gente, quando chegou no caminho, estou resumindo o texto, a arca pendeu e Uzá colocou as mãos, que não era para tocar a mão, não era para tocar ali, naquele momento. Ele era um levita, ele tinha autoridade para pegar na arca, não só para pegar na arca, para como levar. Mas como estava levando de forma incorreta, irreverente, Deus fulminou ele ali na hora. No Antigo Testamento não tinha bronquinha não, meu irmão. Não tinha moleza não. Pecou, fulmina. Era fulminado de imediato, Deus fulminava. Agora é o tempo da graça, né? Você fica pecando. Não estou falando de você que teve um deslize e depois corrigiu. Não, tranquilo. O cair é do homem, levantar do Senhor. Todo mundo passou por deslize na vida, né? Mas eu estou falando daquele que caiu e está prostrado, não quer se levantar. Então Aminadab revela esses sacerdotes irreverentes com a obra de Deus. Aí Uzá morreu ali, Davi rasgou as vestes. Foi muita tristeza para Davi, saiu chorando. Ele foi chorando, diz Flávio José que ele foi chorando até Israel. Ele já estava lá em Jerusalém, né? Por isso que ele queria levar para lá. Foi uma tristeza naquele dia, né? Ele morreu ali, junto à arca. Gente, aí deixaram a arca na casa de Obed-Edom. Isso é muito profundo, é que eu resumi, viu? Para não atingir ninguém, vocês sacerdotes. Fala muita coisa, entra muita coisa que eles faziam. Estando a presença de Deus na casa dele, que era a arca era uma simbologia. Né? Estava lá a arca, a tampa do propiciatório. Dentro da arca tinha o decálogo, né? As tábuas de Moisés, que Moisés deu lá no monte Sinai. Tinha a vara de Arão que floresceu e um vaso de maná, que foi o alimento dos filhos de Israel quando estavam no deserto, que Deus preparou. Então, ninguém podia olhar para a arca, morria. Só um sumo sacerdote e olhar uma vez no ano. Nem os levitas podiam fazer isso. Então quando ele tocou na arca, Uzá, mesmo sendo levita, Deus fulminou ele, porque estava carregando a arca de forma irreverente. Se tivesse carregado no ombro, ela ia virar. Ali foi uma forma de Deus castigar ele e dar um exemplo aos pastores de hoje, para ser irreverente com a obra de Deus. Amém? Vamos lá. Tem mais coisa aqui. O objetivo não é doutrinar não, aqui é um estudo, né? Também não podia deixar de mostrar isso para vocês. Gente, uma coisa que me chama a atenção é que ela ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Olha, eu até anotei, fiz algumas anotações aqui.